Ou seja, a gente já falou sobre a questão das rochas, as formações das rochas, a questão da estrutura interna da Terra e hoje especificamente vamos falar sobre o relevo. Relevo especificamente. O que seria o relevo? Eu coloquei um resuminho básico do que seria relevo. Elevação e rebaixamento da superfície terrestre. Ou seja, as áreas que são mais altas e as áreas que são mais baixas da superfície terrestre vai receber o nome de relevo. Tá? Esse relevo ele vai ser dividido em dois. Um é o relevo continental, ou seja, o dos continentes, onde a gente se estabelece. Tá? O outro é o relevo oceânico, é justamente aquele relevo que está no oceano oceânico. Quando você vai para uma praia, e aí quando você vai entrando cada vez mais no mar, e aí vai para águas profundas, ali embaixo existe um relevo. Então são duas diferenciações de relevo. Tem um relevo que vai estar aqui na crosta terrestre e tem um relevo lá nos oceanos. Tranquilo? Vamos para o seguinte. Sobre a questão do relevo continental, a gente vai dividir ele em algumas partes. A primeira vai ser a planície. Essa planície é uma área mais baixa e plana da superfície terrestre. Tá? Então, quando a gente vê uma área mais plana, é a relação de planície. Tranquilos? Quando a gente fala de planalto, aí a gente vai vir com uma área mais elevada. Então, uma área mais elevada e a parte de cima dela é mais plana. Tá? Então, a planície é uma área totalmente plana, com poucas ondulações. Tá? Então, a planície. Quando a gente fala de planalto, vai ser uma área elevada e essa parte de cima dessa área elevada ela vai ser plana. Isso é um planalto. Montanha, forma de relevo com maior elevações, podendo ser pontiagudos. O que quer dizer isso? São aquelas montanhas que têm picos, tá? Ou seja, aquelas elevações da superfície terrestre que vai ter mais pontiagudas. Isso é a relação de montanha. Ela vai ser grandes, tem altas elevações, algumas chegando a mais de 2.000 metros, mas aí são mais pontiagudos. Tranquilo? Do outro lado, a gente vem com a questão de depressão. Depressão, áreas baixas localizadas ao redor de áreas altas. Ou seja, quando eu tenho duas áreas altas e no meio uma parte mais baixa, essa vai ser a questão da depressão. Dois morros ou duas montanhas e no meio uma área baixa, isso é uma depressão. Só que essa depressão ela vai ter duas definições. Uma que vai ser a depressão absoluta e a depressão relativa. A depressão absoluta é quando ela é abaixo do nível do mar. Ou seja, quando a gente vai ter duas elevações e essa parte de baixo plana ela é mais baixa do que o nível do mar, isso é a depressão absoluta. Quando eu tenho a depressão relativa, ela é mais baixa do que a área que a circunda. Ou seja, quando eu vou ter duas montanhas e essa área aqui baixa, isso vai ser uma depressão relativa. Se eu tenho duas montanhas e essa área do meio ela é mais baixa do que o nível do mar, vai ser uma depressão absoluta. Tá? A gente vai ter a questão também de chapada. Chapada é o topo com grandes extensões e superfície horizontal. Ou seja, aqueles planaltos que se estendem por grandes áreas, tá? E que vai ter, às vezes, né, uma planície, isso vai ser chamado de chapada. São grandes extensões de terras elevadas, tá? Então, é uma chapada. E o que vai acontecer? Alguns povos da antiguidade ou até da atualidade, em áreas mais íngremes de planalto ou montanha, eles precisam se alimentar e plantar. Então eles vão desenvolver algumas técnicas para que
eles consigam desenvolver sua agricultura. Uma delas vai ser a questão do plantio em terraceamento, ou seja, ele vai fazer pequenos terraços para fazer a produção, ou seja, aqui vai plantar, aqui e aqui. Dependendo da cultura e da questão da água que ela precisa, porque quando a gente vai vir com uma chuva aqui, a água vai logo vir na área de cima e vai escorrer para as áreas de baixo. Então essa é a questão dos terraçamentos. Eu pego um planalto, eu pego às vezes até uma parte de uma montanha e vou fazer essa ideia de terraceamento para a questão da agricultura. Se for na relação de plantio e curva de nível, eu não vou sair cortando a montanha, eu vou justamente fazendo curvas nela, para que nela faça minha plantação. E aí seguindo também aquele velho formato sobre a questão da plantação, que maior precisa d'água, dá menos que precisa d'água. Então eu vou sair plantando também. Então aqui haja um melhor aproveitamento daquelas áreas. Se eu não tenho tanto as planícies para plantar, e o que eu tenho são justamente mais montanhas ou são justamente mais morros, planaltos, eu vou utilizar esses esquemas aqui para a minha produção, certo? Eu espero que tenha ficado bem simplesinho aí esse detalhe, o que eu falei. E para vocês, a atividade aqui, ó, da página 147 e 148, tá? Qualquer dúvida é só me procurar lá que eu vou responder para vocês. Tchau, turma, e até a próxima.